Elas são as 3 da manhã. A madrinha está muito entusiasmada. E toda a gente me disse que é uma grande emoção descer à avenida. Claro. E eu descobri que vamos atuando várias vezes. Eu sou realmente completamente naba no que toca a marchas. Tu segue, é assim, quando o teu grupo fizer coisas, tu fazes. Claro. Pronto. Sim, parece-me uma ótima estratégia. Bom dia, eu estou a dirigir-me para a pastelaria suíça. A Suíça, reparem, não faz parte da União Europeia, é verdade, mas eles têm uma relação muito extensa connosco. Pois, claro. E o bolinho, diga lá, qual é, Cláudio Jorge? É o Mil Folhas. Mas eles também têm bolas de Berlim. E onde é que fica Berlim? Vai buscar Donas Geografias. Porque as pombas, ó Clarinha, vão poisar na tua mão. Que em todos os países é essa a letra. Tenho a Aposto certeza. mesmo. Uma pessoa vai embalada pelo poema e de repente entra o creme gordo e nós não estamos à espera, não é? Era o mesmo que o Fernando Pessoa terminar assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram. No Aldi do Catujal, as promoções ainda não acabaram. Finalmente, a gente vai andar nas autoestradas todas. Estou livre e estou-me a divertir. E vai pôr uma bandeira azul com estrelas na entrada. E sabes como é que vais acordar todas as manhãs, Anísio? Tu sabes como é que vais acordar? É com este alarme. É isso. E te cantas ao Lisete e olha as pombas. Bom, eu acho que o melhor é mesmo voltar para a rádio, porque perdi a fome e não que isto seja relevante, não é? Porque não viemos à Praça de Londres para tomar um pequeno almoço, mas eu acho que o melhor é mesmo regressar à rádio e esquecer então esta ideia de me sentar aqui na pastelaria mexicana com uma esplanada tão simpática para tomar um pequeno almoço. Adeus! Uma vez até me entrevistaram na rua, ali ao pé da Alameda, que era aquela coisa do Maastricht. Maastricht, que é que foi depois? Fez com que deixássemos os escudos e passássemos depois a ter... Dona Virgínia, o Maastricht sabe o que é? É que já não temos tempo. Desculpe lá. Olha, ela faz beijinhos. Essa está boa, o Maastricht. Eu percebi. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Às 3 da manhã, na Renascença. Hoje vai ser uma manhã muito dedicada a um tema. Vai ser uma manhã um pouco monotemática. Monotemática, mas interessante, acho eu, muito. Porque faz hoje 40 anos da adesão de Portugal à Comunidade Europeia, hoje em dia a União Europeia, e de resto vai repetir-se no fundo o que aconteceu há 40 anos, porque vai haver uma pequena celebração nos Jerónimos esta manhã, que foi onde há 40 anos precisamente foi assinada a papelada. Sim. E por isso vamos falar muito deste tema hoje. E vai ser engraçado porque vai ser muito diferente. Eu estive, por acaso, por curiosidade, a espreitar as imagens que se encontram muito facilmente desta assinatura por Mário Soares. E não há uma... Eu estive à procura, eventualmente podia haver, mas não havia mulheres. Na altura, pois claro. Numa coisa dessas, tivemos a comitiva também de Filipa González, de Espanha, não é? Sim, estava o Jaime Gama. Sim, e Jaime Gama, Hernani Lopes, mas na altura... Bem, isto depois foi sendo feito um caminho, não é? Mas sim, entre os, digamos assim, notáveis, não havia muitas mulheres. E vai ser engraçado comparar, não é? A imagem de há 40 anos e de agora. Então, o que é que vai ser assim tão diferente? Pergunto. Pois acho que sim. Agora, o que é que vai acontecer aqui hoje? É que vamos ter vários momentos, por exemplo, de reportagem. Nesta emissão, vamos andar em sítios que têm nomes que homenageiam países europeus. E não só, por exemplo, os factos têm precisamente a ver com estes 40 anos de CE, era como se chamava na altura, da entrada de Portugal, precisamente. Bom... Posso dar-lhe uma palavrinha? Pode? A Inês já vai dar uma palavrinha. Eu não estou bem. A Inês hoje é a diva da manhã, porque a Inês é madrinha. A Inês vai passear-se pela avenida. A Inês vai representar uma marcha. A Inês vai estar bem vestida. E não sei. Pronto. Perdi o papel, perdi o e-mail. Bom, então, se eu tivesse de dizer quantas palavrinhas já tivemos nesta rubrica, eu atirava assim umas 200 ou mais de 200. E o que é que eu acabei de fazer aqui? Foi calcular a esmo, que é a nossa palavrinha de hoje. Esmo? Esmo. Esmo significa um cálculo aproximado, uma avaliação por alto, sem grande precisão. Também quer dizer à toa, ao acaso ou sem medida. Por exemplo, a Ana andou pela rua a vaguear a esmo, significa que andaste assim sem grande rumo. Ou então, ia de viagem e atirou tudo para dentro da mala a esmo. É para isso que serve. É uma forma assim um bocadinho mais, chique de dizer à balda. Um bocadinho à balda, não é? A esmo. Também é à toa. Só que depois temos de explicar o que é esmo. Mas é uma bela palavra. Não é? Também achei. Posso dar-lhe uma palavrinha? Acorde com a Ana, Joana e Inês.
Das 7 às 10, na Renascença. Então a madrinha, como está? A madrinha está muito bem. Está nervosa? Não, a madrinha não está nervosa, porque a madrinha está muito entusiasmada. E já me toda a gente me disse me diz que é uma grande emoção descer à avenida. Claro. E eu descobri que vamos atuando várias vezes. Eu sou realmente completamente naba no que toca a marchas. Tu segue, tu que faz, é assim, quando o teu grupo fizer coisas, tu fazes. Claro. Pronto. Sim, parece-me uma ótima estratégia. A partir de que horas é que há. Pronto, é ligar na televisão, ver os centros mas eu acho que populares. deve ser a seguir ao telejornal, não é? Exatamente. É isso. E nós somos logo assim cedo, portanto, podem ver. Às 3 da manhã. Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves. Das 7 às 10, na Renascença. Então, hoje vamos falar muito de União Europeia e destes 40 anos de adesão a Portugal à CEE, que era como se chamava na altura. E eu estava aqui a pensar o que custavam as coisas antes de, por exemplo, nós adotarmos, que foi um bocadinho mais tarde, foi em 2002, o euro. E descobri que, por exemplo, um café. Repara, um café era 50. Haverá muita gente que Isso, se lembra. eu acho que isso se tornou um mito urbano. Estive a ver em sites de economia, estive a conferir os preços, as minhas memórias e os Só preços. se foram 50 cêntimos de euros, ou seja, porque eu acho que se criou essa ideia de que o café na altura, quando entrou em vigor o euro, ou seja, não digo que ele não tivesse custado isso antes, que custava 50 escudos, não custava 50 escudos, custava mais ou menos 80 escudos. 70. O que eu estive a ver é que mais perto de nós vi 69, 70 e tal, 70 e pouco. Nos anos 90, um café era 50 escudos. Um disco, por exemplo, um CD, coisa tão velha, não é? 3.500 escudos. O CD era caro. Estive à procura de perceber quanto é que custava, por exemplo, uma refeição. Porque nós agora, com 5 euros, fazemos muito pouca coisa, na verdade. Nada. E andei à procura e percebi que, por exemplo, um jantar era uma média, 1.800 euros, mais ou menos 9 euros. 1.800 escudos, peço desculpa, sim, 9 euros. Sendo que o primeiro ordenado que eu ganhei na vida, quando comecei a trabalhar, era para aí 1993, 94, era de 20 contos. Era 100 euros que eu ganhava ao mês. Ora, 100 euros ao mês. Tu nasceste em que ano? Tu ainda apanhaste... Sim, é claro que estupidez. Claro. Mas nasceste em... Era ótimo. Sim. Não, eu nasci em 2003. Tenho 32. Não, mas és de 1981. Ou seja, tinhas ainda 5 apanhei, anitos. claro. 4. Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã. Para homenagear os 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia, que se assinalam precisamente hoje, temos vários repórteres em pontos da cidade de Lisboa, alusivos a locais dessa grande união de 27 países europeus. No primeiro local já está Cláudio Almeida. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Bom dia. Que local escolheste para homenagear a União Europeia? Bom dia, eu estou a dirigir-me para a pastelaria suíça. A Suíça de Geneve é conhecida pelos chocolates, mas na Suíça da Baixa o que há é boa pastelaria e salgados. Mas espera, a Suíça não pertence à União Europeia? Pois. Tu vais para aí por causa dos doces, seu goloso. Não, esperem, não. É verdade que a Suíça não tem planos para se juntar à União Europeia e até rejeitou a adesão em referendos populares, mas é uma prova de que a União Europeia estende-se para além daqueles 27 países que a compõem. Oh, Cláudio, tu foste para aí para comer bolos, não foi? Não, esperem. Reparem, vocês sabiam que, por exemplo, a Suíça não pertence ao Espaço Económico Europeu, mas é membro da Zona Europeia de Comércio Livre e tem mais de 120 acordos bilaterais com a União Europeia em áreas como comércio, livre, circulação, investigação, desenvolvimento, segurança e cooperação, sabiam? Cláudio, qual é o bolo que vais comer? Não, vocês sabiam que os cidadãos suíços podem viver e trabalhar livremente na União Europeia e que os cidadãos europeus podem trabalhar na Suíça? Cláudio, qual é o bolo? Não, e repare, vocês sabiam que a Suíça faz pagamentos voluntários para os fundos da coesão europeia e, em troca, tem acesso parcial ao nosso mercado interno? Cláudio, diz Qual lá é o o bolinho, bolo? diz lá. Não, e vá. finalmente, vocês sabiam que a Suíça tem vindo a harmonizar as suas leis com as nossas leis, especialmente nas áreas em que nós cooperamos, portanto, para terem leis harmonizadas com as nossas? Sabiam? A Suíça, reparem, não faz parte da União Europeia, é verdade, mas eles têm uma relação muito extensa connosco. Pois, claro. E o bolinho, diga lá, qual é, Cláudio Jorge? É o qual mil folhas, é o mil folhas. ok. Eu sou doido por 1000 folhas. Mas eles também têm bolas de Berlim. E onde é que fica Berlim? Vai buscar donas geografias. Está bem, olha, volta para o estúdio, está bem? Porque vamos escolher outro repórter, Cláudio, que esteja mais focado em localidades da União Europeia e menos em doçaria da União Europeia. É o que é. Isto realmente não se admite. Ai, Isto não se Cláudio. Até já. Começa o dia com a energia certa. Às 3 da manhã.
Das 7 às 10, na Renascença. Vamos lá ao explicador. Hoje, musicado e justifica. Sérgio Costa está cheio de pena, não é? Sem dúvida, sem Estamos dúvida. todos. Sou um fã de Brian Wilson. Então, sem dúvida. falamos de Brian Wilson, precisamente considerado um dos músicos mais influentes da música contemporânea. É fundador dos Beach Boys, morreu aos 82 anos de idade ontem. Sim. Afinal, porquê que ele é tão importante, Sérgio? Bom, e como dizias, vamos mesmo musicar este explicador, Então vá. porque é mesmo Precisa. fundamental, não é? Pronto. Sim. Brian Wilson elevou a música pop a novos patamares, é mesmo considerado um dos músicos mais criativos do século XX e o principal compositor americano da década de 60. Sabemos que os Beach Boys começaram a carreira naquilo que é considerado a surf music, mas transportaram essa surf music, que inicialmente era instrumental, para um universo mais rock and roll, com temas como os mais conhecidos, Surfing USA ou Get Around, não é? Mas Get depois, around, exatamente, mas depois o Wilson, sobretudo o Wilson, foi mais longe e levou os Beach Boys a um quadro muito mais experimentalista. Experimentalista? Como assim, Sérgio? Olha, a resposta a essa pergunta está, por exemplo, no álbum Pet Sounds, de 1966. De resto, estamos a ouvir um instrumental de Here Today, dos Beach Boys, desse disco. Pet Sounds é não só considerado o melhor disco dos Beach Boys, como por muitos o melhor álbum da história do pop rock. Enfim, é discutível, mas é um disco que desafia padrões de composição e produção, introduziu elementos de jazz, música clássica, sons experimentais num universo pop, introduziu, por exemplo, sons de percussão raramente usados na altura na pop rock, como vibrafone, castanholas, timbales, claves, e conferiu esta textura que estamos a ouvir, muito diferenciada às canções. Então, mas para percebermos a importância, o que é Sim. que influencia este álbum? Que influências deixou? A melhor resposta será esta. Sem Pet Sounds não teria havido Sgt. Pepper's, que é considerado por muitos críticos o grande disco dos Beatles. Esta ideia dará uma boa imagem da relevância de facto de Pet Sounds e da música de Brian Wilson. Aliás, Paul McCartney já assumiu que a ideia de conceber um disco conceptual como Sgt. Pepper's partiu da audição de Pet Sounds dos Beach Boys. Foi a partir daí que a música pop rock passou a abraçar uma estética diferente, composições mais complexas, menos diretas. Pet Sounds, de facto, moldou a pop. Foi uma semente para muitas coisas, não é? Exatamente. E para além desta estética musical, Brian Wilson, que morreu ontem, então, teve algum papel assim mais interventivo? Bom, é caso para dizer que ele terá deixado esse papel para artistas como Bob Dylan ou Joan Baez, não é? Wilson foi, no entanto, aquilo que muitos designam como cronista da experiência humana, ao abordar sobretudo temas como amor, tristeza, a saudade e a busca pela felicidade. Eram os principais temas das canções de Brian Wilson. Mas ao mesmo tempo, Sérgio diz que ele é um exemplo de superação, não é? Sim. Porquê? Bom, ele enfrentou décadas de problemas de saúde mental, incluindo esquizofrenia e depressão, agravados pelo uso de drogas, sobretudo na década de 70. A recuperação e o regresso aos palcos na década seguinte, dos anos 80, transformaram de facto num símbolo de superação. Um regresso, não é? Exatamente. A última atuação de Brian Wilson em Portugal ocorreu em 2016, no Primavera Sound, no Porto, no qual apresentou, lá está, Pet Sounds na exatamente. íntegra, para assinalar os 50 anos de lançamento Eles deste andavam disco. Andavam em turnê precisamente só com este disco Primavera Sound, que Pet começa Sounds, hoje. pois é. Começa hoje. Exatamente. o Está Primavera tudo ligado. Sound. E já agora existe um filme, há quem goste muito, há quem não, mas pronto, fica o filme Sim. sobre Brian Wilson chamado Love and Mercy. Exatamente. Enfim, para conhecer um bocadinho melhor a história deste disco, desta gravação de Pet Sounds e da vida de Brian E Wilson. fica aqui também a nossa homenagem a este grande artista, grande músico contemporâneo. Pois com É isto. certeza, até já, Viva Sérgio. Brian. Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves. Elas são as 3 da manhã e estou consigo das 7 às 10 na Renascença. Então vamos lá, aprender coisas. Para os que vão a caminho da escola. Os que galo vão a caminho da escola. Aprender coisas sobre a União Europeia. Então, antes de mais, a União Europeia junta 27 países, sendo que o maior país da União Europeia é a França e o mais pequenino é o Vaticano. Ficas a saber, Joana Marques, que há bocadinho erraste na resposta. Falhei, ok. O Dia da Europa celebra-se a dia 9 de maio. E não sei se vocês sabiam, mas a União Europeia tem um hino. O hino é este. Que entre nisso. Sabiam? É clarinho, olha as pombas. Claro. Toca-se na flauta. A bandeira da União Europeia. Sonhando mesmo só, porque as pombas, ó clarinho,
minha, vão poisar na Aposto tua mão. que em todos os países é essa a letra. Tenho a Aposto certeza. mesmo. A bandeira da União Europeia é azul, tem 12 estrelas sim. douradas. São 12, porque 12 é símbolo da perfeição, da plenitude, o número de apóstolos, meses do ano, enfim. Já agora, o último país da União Europeia devia ser a Finlândia. É tão Vão a engraçado. caminho da escola. Os que galo vão a caminho da escola. Fom. Começa o dia com a energia certa. Cheinhas, carregadinhas de energia, impressionante. Arrebitar, vá, arriba. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Então vamos lá, o extremamente desagradável com padaria portuguesa e com Rexona. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. No episódio anterior do Extremamente Desagradável. Não é fácil, eu sei, mas, amiga, faz parte. Pronto, eu estou aqui nesta minha healthy era, sabes? Amiga, eu tive uma whole face gigante e que até hoje me moldou e foi a melhor coisa da minha vida, foi eu ter tido a minha whole face antes de ir para Bali. Fast forward para nós estarmos sentadas, tipo, no On Screens e esta conversa, tipo, eu nunca vou esquecer. Ontem estivemos no podcast Amiga Faz Parte a tentar aprender a ser jovem. E não aprendemos nada. Não, em princípio, se quisermos que alguém nos dê menos de 30 anos, só precisamos que, primeiro, esse alguém veja muito, muito mal. Segundo, dizer a esse alguém que voltámos ontem de Bali e que ainda estamos meio na bolha de Bali e que vamos almoçar ao On Screens. Mas há mais, de onde estas vieram. Preparem-se e comprem uns calções de cycling. Já lá vamos. Eu aposto um dedo, como não conseguem adivinhar o que é que eu vou dizer agora. A padaria portuguesa... Já sei, tem um menu prato do dia imbatível, de segunda a domingo. Errado. Quer dizer, isso é verdade, é certo, Sim. mas o que eu ia dizer-vos é que há muito mais do que pratos do dia. Há, por exemplo, o menu salada com a nova salada de, adivinhem, de Repetir mais tarde. Também, mas era de requeijão de ovelha, com tomate cherry, já no outro dia falámos disto aqui, alface biológica, massa e pistache. Esta salada vem juntar-se às outras que já existiam no menu: salada de atum, de frango, de salmão com queijo de cabra e de legumes assados com pesto. Se comia todas agora? Sim. Ontem aprendemos o que é uma whole face. Ho. Sim. Só falta dizer E não é Natal. Não, só falta só falta dizer que normalmente sucede durante uma crise que antecede a Healthy Era. E que crise é essa? Perguntam vocês. E que crise é essa? Chegou agora uma fase que ali uma mudança em ti, meio que quarter life crisis, sabes? Identificas-te com isso? Quem nunca? Claro! Vamos a isso! É a crise da quarta idade. Eu acho que isto é tão real. Ela disse quarter life crisis e crise da quarta idade Sim, logo a seguir. ela disse. Portanto, o conceito já parece bom, não é? Ter uma crise a meio da meia-idade, mas a tradução ainda é melhor, porque ela diz crise da quarta idade. Isso seria quando? Aos 100 anos, depois de passarmos a terceira idade? Não sei. É aquela neura que nos dá quando reparamos que todas as amigas com quem fomos a Bali já estão a fazer tijolo, talvez. O que é fazer tijolo? É quando faleceram. Talvez tinhas a idade de hoje quando se descobriste. Fazer tijolo. Não sabia! Não se diz em Espanha, não se diz em Espanha. Mesmo assim, faria mais sentido essa crise da quarta idade, não é? Do que a crise de um quarto de vida. Atenção, que razões há para ter uma crise aos 20 anos? Então não saber o que se vai fazer no futuro, por exemplo, tens de escolher uma profissão. Oh, Ana, isso é uma preocupação tão 1999. Estas pessoas sabem perfeitamente o que fazer no futuro. É o mesmo que fazem agora, criar conteúdo. Claro. É uma geração inteira de criadores de conteúdo. E eles fazem-no, não sei se por vocação, mas certamente por necessidade, porque pensam assim: eu sou tão vazio que é melhor criar conteúdo para me preencher. Bem, vamos conhecer mais duas criadoras. Juntam-se a nós e à Mariana Ribeiro, que já conhecíamos de ontem, Inês Prata e Mariana Azevedo. O que é que nós estamos aqui a fazer hoje? Basicamente, eu tinha uma convidada para hoje. Long story short, eu estava a chorar, a ligar para ti. Tipo... Olha, mas disfarçaste bem, que não parecia que estava a chorar. Não, eu vou fazer a drenagem. Eu na Michela lá a drenar-me as pernas, estava a libertar mais energias. Eu em pânico, eu preciso que me salvem. Na drenagem? Estava na drenagem quando a amiga lhe ligou a dizer que precisava que ela fosse ao podcast e ela foi, pois claro. A Mariana Azevedo estava na drenagem, mas quem vai ficar drenado somos nós depois de ouvirmos este interessante debate. E eu hoje queria falar principalmente sobre amizades em idade adulta, amizades femininas. Ok, eu não sei se estas duas convidadas são as ideais para falar em amizades na idade adulta. Então, mas porquê? Não são amigas? Isso parecem ser, eu tenho dúvidas é que sejam adultas. Eu pensei em pedir-vos uma série ou um filme que vocês gostem assim da relação de amizades delas. Ou que acham que possa ser tipo um bom exemplo. É difícil encontrarmos exemplos na música, no cinema, Sim. nas séries, desta fase. Pelo menos eu sinto dificuldade. E o que me veio à cabeça foi tipo Winnie the Pooh, esse tipo de filmes, porque eu sinto muito que quando tu és pequenino crias aquelas amizades porque eu gosto de ti e vou ser tua amiga. Claro. Inês, um filme sobre amizade e ela, Winnie the Pooh.
Então, e uma história assim de resiliência? Pocahontas 2, gostei muito. Se bem que o Frozen 2 também. Mas atenção que aquilo que a Inês descreve como a amizade pura da infância, quando nos basta que alguém goste de jogar à bola para ser logo o nosso melhor amigo, não é assim tão diferente da amizade entre influencers, que é do tipo, gostas de cycling? Uau, eu também, bora ser amigas forever? Pode parecer um bocado egoísta. Eu gosto de ir ao cycling. Eu dou-me bem contigo. Se tu fores ao cycling, eu provavelmente vou passar mais tempo contigo e vou tipo, bora ir ao cycling. Isto é um exemplo estúpido, mas do que se calhar uma amiga minha que tem gostos totalmente diferentes de mim, o tempo é curto e é tipo, bora conseguir juntar o útil ao agradável. Era isso que eu ia dizer. Eu acho que nós estamos as três mais ou menos numa fase parecida. Ou sei lá, no outro dia fomos jantar aos não sei quá, foi uma coisa assim super aleatória também. Mas mesmo os temas de conversa. Consegues falar de coisas tão simples como depois estar tipo, a ter conversas profundas. Eu sei que pode ser difícil de imaginar estas três pessoas a terem conversas profundas nos não sei qual. Aleatoriamente. Sim, vamos super ali. Aleatórias. Vamos ali gastar 300 euros. Mas garanto-vos que é verdade. Elas falam muito, por exemplo, sobre escolhas. Escolhas assim de vida? Sim, sabes quando estás numa encruzilhada e precisas da ajuda dos teus amigos para saber qual a melhor decisão a tomar, porque às vezes parece uma responsabilidade avassaladora que não queremos ter sozinhos. Sim, sei sabes, perfeitamente. Não é? Decisões tipo... este estúdio de cycling ou aquele? Eu contei-vos daquilo do cycling, que senti a diferença de ir ao Studio Rise e ir ao I Hate Gym. Não tem nada a ver. Nada a ver. Imagina, mesmo assim o Studio Rise ainda é diferente. O Amplify ainda é mais, acho que ainda é mais impessoal, é mais estrangeiro. Já foste ao Amplify? Mas é super impessoal. E de repente faz ao cycling. Já foste ao I Hate Gym? Já, mas tipo, eu falo com toda a gente nos dois sítios. Agora há umas que não me respondem. Inês Prata fala com toda a gente em todos os ginásios e só agora é que percebeu que num deles esteve a falar português este tempo todo com estrangeiros. Eles não respondiam e ela nem estranhava. E sabem porquê? Porquê? Porque isto são pessoas habituadas a não ter resposta. Elas passam uma vida inteira a falar para o boneco e gostam. A Mariana Azevedo explica. E isto no início era um bocado estranho para as minhas amigas, porque às vezes quando me apetece desabafar, eu já tentei desconstruir um bocado isto, também com a psicóloga, meio que é uma atitude estranha, mas que eu agora consigo percebê-la. Às vezes quando tu tens alguma coisa para desabafar ou estás triste, precisas mesmo de falar com alguém, às vezes tu não queres ouvir resposta, queres só dizer. E na verdade eu comecei a encontrar no digital esse espaço. Gravas, desabafas, dizes o que te apetece, baixas o telefone, se não quiseres ler as respostas, não lês. Enquanto que se tu confrontares uma amiga e tiveres a desabafar, ela vai sempre reconfortar-te. Tem calma, vai correr bem. Às vezes não queres ouvir clichês, às vezes não queres ouvir isso. E aconteceu 3, 4, 5 vezes, já algumas, eu contar coisas primeiro no digital e depois elas dizem, Mariana, não me contaste, Mariana, podes desabafar comigo? Eu sei que posso, mas também posso desabafar com quem me segue, ou seja, não levem a mal e que sabe mesmo bem desabafar aqui. As pessoas não percebem. Não é as pessoas não percebem, é as tuas amigas não percebem. Eu aposto que aqueles 131 mil seguidores que não conheces de lado nenhum compreendem perfeitamente. Fazes bem em falar mais com eles do que com elas, até porque os seguidores têm a grande vantagem de dar para silenciar e as amigas não, porque eu já tentei, por exemplo, aqui com estas duas e não dá. Pois não dá. Uma pessoa desabafa com ela e a seguir querem dizer coisas, é horrível. Eu já lhes disse, não digam nada, façam só assim, like, ou assim, coraçãozinho, e seguem a vossa vida, não é? Deixem-me em paz. Se acham que a Mariana mais estranha desta conversa é a Mariana Azevedo, que fala das suas dores a quem a segue. Então, mas faz sentido porque o seguidor segue o quê? A dor. Obrigada, Abel Xavier. Mas ainda temos outra Mariana daqui a nada. As nossas amigas, se calhar mais antigas, trabalham em áreas completamente diferentes. Sim, sinto 200%. Eu acho que quando eu preciso de uma opinião, eu peço-vos a vocês, sabem? E claro que a nossa amizade é super recente e tudo, mas eu sinto em vocês um colo, entre aspas, profissional que não consigo sentir com outras amizades. Porque ninguém percebe. Ninguém que não trabalha em criação de conteúdo, ninguém percebe. É impossível explicar. Então eu acho que nós nos sentimos muitas vezes sozinhas e incompreendidos porque é muito difícil explicar. É impossível explicar, é quase tão difícil e solitário como trabalhar numa plataforma petrolífera. Pá, olha, eu tenho feito contactos estranhíssimos no LinkedIn. Olha, Mariana, ela está muito à frente. Não esqueça, Mariana. Eu estou a dar um exemplo que é parvo, mas que, imaginem, comecei a marcar cafés virtuais no LinkedIn. Virtuais? Sim. O que é um café virtual? Oh, com um caralho. Mas no outro dia até conheci uma rapariga que nos demos super bem, depois vamos agora combinar um café. E foi tipo que ela gostou de alguma coisa que eu disse no LinkedIn e conectamos. Eu mas vi um que café esta virtual Mariana que dá fazia... uma insónia virtual também é o quê? Fazia coisas ainda mais esquisitas que a outra Mariana. Não, isto parece, para mim, parece a amizade do Winnie da Pooh com o Tigre, não é? Se bem me lembro, o Tigre adorou uma publicação do Winnie no LinkedIn e conectaram porque perceberam que tinham tudo a ver, tinham os mesmos interesses, gostavam de potes de mel e assim. Portanto, temos uma que desabafa no Instagram e outra que toma cafés no LinkedIn. Só falta a Inês dizer que está a tirar um curso universitário no TikTok. Eu sinto que o que estas três têm em comum é a dificuldade em estabelecer ligações com pessoas de carne e osso, o
que as une é não se unirem a mais ninguém. O que explica os solo dates. Desculpe, o que é solo date? Tradutora. Então, é uma forma assim sofisticada de dizer que ir sozinho há sítios. Ninguém pode ir, vai contigo. Vamos a um solo date de cerâmica. Caneca já fiz muitas, mas desta vez queria fazer uma peça diferente, por isso inscrevi-me num workshop individual. O objetivo é fazer uma tábua para entradas e esta é a inspiração. Fui almoçar no Honor Screens, que é sempre um dos meus planos favoritos, e foi este o meu solo date. Vemo-nos no próximo. Agora, também vos digo, a vida destas miúdas Solo com date. 20 e tal anos é Solo muito date. semelhante à da minha mãe, que é reformada, porque ela também faz solo dates, só não sabe que se chamam assim, mas faz, e também gosta muito de cerâmica e dessas manualidades todas. E mais, quando vou lá à casa também faz questão de me mostrar tudo o que comprou no Alegro e dizer o preço das coisas. Eu sinto que o que separa a minha mãe de ser criadora de conteúdo é saber mexer bem no telemóvel. Se ela um dia aprende a filmar mais do que a sua própria testa, é certinho que eu entro lá em casa e ela está a fazer um haul. Um haul? Tradutora. Um haul é um vídeo em que se mostras as compras que fizeste. Então, mas isso não é um look of the day? Não, então, quando é com roupa, sim. Quando é com piaçabas é um haul. Mas o look é só uma coisa. O haul é de muitas coisas. Fazer um haul para casa e este é capaz de ser o haul mais aleatório que eu já fiz. Este conjunto de 3 frigideiras é do Espaço Casa, custou 19€, super barato. Pediram-me feedback e eu tenho usado todos os dias e o meu feedback é super positivo, é antiaderente, são ótimas as frigideiras. Por último, mas nunca menos importante, o suporte para o papel higiênico e para o piaçaba, que não é assim tão fácil de encontrar bonitos. Este é da área e é muito bonito. É caro, mas é muito bonito. Eu começo a perceber porque é que a Mariana Azevedo fala mais com os seguidores do que com as amigas. É que ninguém tem paciência para ouvir falar da beleza dos suportes de papel higiênico. E porque, em princípio, as amigas não pedem feedback das frigideiras. Mas tu, quando falaste em criação de conteúdos, o conteúdo da Mariana é este? É a crítica de frigideiras antiaderentes? A mim interessa, mas infelizmente nem sempre é assim tão interessante. Às vezes também há poesia. Se a minha ansiedade de escrevesse um poema, seria mais ou menos assim. Larga-me, hoje não quero ir contigo. Deixa-me estar só e mal acompanhada. Vais dizer-me coisas bonitas e eu só quero estar calada. Larga-me, hoje quero ser insuficiente, exatamente igual a toda a gente, que mente e se mente para chegar a todo o lado. Larga-me, eu já pedi para me largares. Tenho a roupa amarrotada à cozinha, desarrumada, e não tenciono mudar nada. Volta amanhã, eu hoje estou ocupada. Larga-me. Não. Isto não é fácil. Larga-me. Eu hoje estou ocupada. Tenho de ir comprar um suporte para o Tenho de ir comprar um suporte para o piaçaba. Larga-me. Hoje quero ser igual a toda a gente, que mente e se mente. São pessoas que gostam de agricultura e de aldrabice, como já disse. Que tal? Tenho jeito? Mais ou menos, dizer piaçaba, arrumava com isto. Estou a ouvir aba. Não tens muito jeito. Não era uma pergunta para vocês, era para os ouvintes, para ouvir a opinião deles. É porque quando não gosto dá para bloquear. Vamos fazer um look com as minhas novas sandálias. Estava a pensar juntar amarelo manteiga, preto e branco. E arcave prateada e estas argolas bem gordinhas. Adorei as sandálias, acho que desconstroem imenso este look. É uma vibe muito mais cool, desconstrói as calças da alfaiataria. Eu amei e são mega confortáveis. Mas agora quero saber a vossa opinião. Se aprovam o look e a minha nova aquisição. Até rimei. Eu, por acaso, gostei mais deste poema do que aquele da ansiedade. Mas, Jana, isto não era um poema. Quando são poemas, a Mariana Azevedo usa a outra voz, aquela. Quantas histórias, quantos sonhos, quantas gerações, quanta sabedoria, quantas borboletas na barriga, quantas emoções, quantas rugas, quantas lágrimas, quantas lutas, quantas marcas. O creme gordo Barral tem um novo formato, mas continua a hidratar em profundidade, a proteger e a regenerar a nossa pele. Isto é arte ou é publicidade? Não estava à espera, digo já. É ambas, porque uma influencer tem de viver e os suportes de piaçaba, como já ouvimos, estão muito caros na área, não é? Sim. Mas eu percebo que tu te sintas defraudada, Inês, porque uma pessoa vai embalada pelo poema e de repente entra o creme gordo e nós não estamos à espera, não é? Era o mesmo que o Fernando Pessoa terminar assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram. No Aldi do Catujal, as promoções ainda não acabaram. Mas atenção que Mariana Azevedo não pretende ficar-se pelas publicidades e pelos halls. Não quero ficar nos halls de entrada. Isso. Claro. Também já comeu halls também. Vai lá. Também já fez algumas incursões noutras áreas e contou isso no podcast Entre Nós. É um podcast sobre viagens à neve. Entre nós. Não é entre nós. Entre nós. Como é que foi no The Voice? O The Voice eu só fui ao casting, não é? Sim. Eu estava com um feeling grande, porque lá está. Eu sinto que já estou resolvida o suficiente, madura o suficiente para me sentir segura num papel como o The Voice. Porta original. Tinha a certeza que ia ser tu. Olha, eu aí já tinha voado um bocadinho. Pensei assim, bem, quando for escolhida, porque assim, manifestar, temos de manifestar a vida que queremos. E eu estava, ok, eu vou ser escolhida. Eu comprei um vestido para usar na primeira gala do The Voice quando fosse escolhida. Vou na Zara e vi aquele vestido e pensei, este vestido é cara do The Voice, eu vou comprar para manifestar. Pois é muito giro, não vou ver.
Pronto, ao menos o vestido era giro, não se perdeu tudo. Eu acho que a manifestação da Mariana não resultou, porquê? Porque provavelmente houve outra pessoa a manifestar o The Voice ao mesmo tempo e então tiveram que desempatar no photo finish. No trabalho não teve muita sorte, mas no que toca ao amor, o universo não a deixou ficar mal. O Miguel é tudo o que eu pedi, entre aspas. Imagina, eu acredito muito no universo. Uma vez eu estava no Porto e eu fazia massagens, drenagens, com a Rita. Ela estava a massajar as pernas, uma massagem, tirar a celulite. E de repente ela diz, e manifestar? Eu, o que é isso? E ela começa-me a explicar. Eu às tantas, passado um tempo, pensei, ok, vou pôr em prática. Ela disse que eu tinha de escrever no papel, não sei o quê, exatamente aquilo que eu queria. E o que é que manifestaste? Dessa vez do Miguel, manifestei o Miguel. É um responsinho ao Santo António. Está na altura dele, não é? Pois. Já repararam que todas as histórias da vida da Mariana começam na drenagem? É impressionante. E que as ideias que surgem lá nunca são boas? Como assim não são boas? Ela manifestou o Miguel? Já pensaram que daqui a 1 ou 2 gerações as pessoas vão achar que o direito à manifestação é o direito a escrever num papelinho os nossos desejos, mais não é? longe, sim. Já não vai ter nada a ver com reivindicação. Quer dizer, de certa forma é reivindicar o amor que merecemos, não é? Se calhar elas é que estão certas, não é? Para que exigir o aumento dos ordenados se podemos exigir um namorado, não é? No fim do mês, se calhar dá o mesmo alívio no orçamento familiar e sempre demos uns beijinhos. Mas o que é que escreveste em específico? Como é que é o Miguel? Depois queimas o papel, por isso eu já não sei bem o que é que eu escrevi ao certo. E fui tão específica e bate tão certo que é mesmo assustador. Eu disse que queria uma paixão leve, descomplicada. Isto agora vai bastante ridículo, mas eu vou dizer o que eu escrevi. E eu escrevi mesmo. Um rapaz descomplicado, ligado mais ao desporto, com vibe mais surfista, giro. Juro-te que eu escrevi isto. E o Miguel é isto. Não faz surf, faz bodyboard, mas é igual. Eu relembro que estas pessoas têm quase 30 anos. É que de repente podíamos achar que eram 2 amigas do ciclo preparatório. Eu escrevi num papel performado dos Forever Friends que queria um surfista. Mas calhou-me ainda melhor, porque o Miguel é uma espécie de nadador salvador. Faz bodyboard, pois ele tem muita sensibilidade para perceber quando é que eu estou debaixo d'água e tentar salvar-me. Há um dia que eu estou debaixo d'água. Mas tipo, literalmente? Debaixo d'água? Vamos ver. Precisava de gravar uma campanha. Ele veio do Alentejo e disse, olha Mariana, mete coisas numa mochila e eu precisava de escrever uma campanha. E ele mete as coisas na mochila, marquei um hotel, vamos. E eu, mas eu tenho de escrever a campanha. E ele, Mariana, mas escreves lá na varanda a apanhar sol, era verão. Escreves na varanda a apanhar sol. Escreveu a campanha A Chapa do Sol no Alentejo, o que pode ajudar a explicar aquela obra poética sobre o creme gordo Barral. Pós-caldão. Ai, já não sei como é que eu escrevi. Pediste mais velho? Não pedi mais velho, mas pedi com maturidade e que fosse impulsivo. Ou seja, uma pessoa leve, descontraída e impulsiva, ou seja, do género. Eu que escrevi mesmo pormenorizado, mas tipo de surpreender, de tipo de hoje para amanhã, vamos viajar. Vamos. E depois escrevi giro, surfista, alto. E depois de repente. Eu vou contar, isto vai ficar aqui. Não vai falar nenhum, vai ficar aqui. Aqui entre nós. É um segredo, exatamente, entre nós. Estás à vontade, amiga. Tu conta tudo, que isto eu garanto que não vai para lado nenhum. Tens a minha palavra. Só para a Rádio Renascença, Sim. tirando isso. Conta lá como é que foi o momento em que o Miguel se materializou à tua frente. No dia a seguir, tive um almoço de aniversário, onde conheci o Miguel. E é daqueles almoços que se estendem para sunset, rooftop e depois... E quando viste, disseste logo assim, ai que giro. Nem pensar. Eu estava noutra, eu tinha acabado com outro rapaz no dia anterior. Mas o universo, de facto, está mesmo a trabalhar. Alguém tem de trabalhar, não é? Pois. Se o universo também fosse criador de conteúdos e passasse a vida a mostrar calças amarelo-manteiga que comprou nos saldos, estavas bem tramada, Mariana. Eu jurei ele e pensei, o sol estava-lhe assim a bater nos olhos, assim meio... surfista. O sol estava assim a bater nos olhos, assim com uma deixas loiras. Eu olhei para ele e depois ele disse uma coisa. Estavas na fila para o Rui dos Pregos, íamos almoçar um prego, todos. E ele diz assim, sério querem Rui dos Pregos? Estava mais a apetecer, sei lá, uma poca e um açaí. E tu? E ele diz isto. É bem apetecer-me Rui dos Pregos na altura, mas ele diz isto e eu pensei, eu adoro poca, eu adoro açaí. Juro. Juro-te, amiga, aí percebi que éramos almas gêmeas. Olha, até fiquei arrepiada só de ouvir. Então, se ele também gosta de açaí e de poca, é óbvio que foram feitos um para o outro. Vão viver felizes para sempre dentro de um Honest Greens. E quando a Mariana sentir assim uma vontade irreprimível de Rui dos Fregos, olha, vai na mesma. Quem nunca deu uma facadinha no matrimónio e num bitoque também que atira a primeira pedra. Extremamente desagradável. Com Rexona e Padaria Portuguesa, onde também pode almoçar menu salada por apenas 7,99€. Não há, por enquanto. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Muito bom dia. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Renascença. Alerta estupidez. Bom dia, faz hoje 40 anos que Portugal assinou o acordo de adesão à ACE. Apesar de ser notório que o país está muito melhor do que em 85, há quem diga que não e exiba orgulhosamente a sua... Estupidez!
Opinião nas redes sociais. A nossa enviada especial em Salgalhada Europeia, Maria Alice Marques, está no Alentejo com um grupo de anti-europeus. Maria Alice. Bom dia, Cláudio. Estou em Borrega do Monte com Anísio Almeida e Elisete Gonçalves, os líderes do movimento Bué Mal. Basta de União Europeia, mais autonomia local. O que é que defende o movimento Bué Mal? Olha, defende que a gente estamos fartinhos da Europa, é o que defende. Eu não gosto da Europa. Acha que Portugal não devia pertencer à União Europeia? Acho que não devia estar na Europa, mesmo na Europa. Mim estávamos em África. Olha, não vinha tanto Lisboeta para cá e os que vinham não se queixavam do calor, porque é África. Que o Lisboeta é aquele indivíduo que vem à Borrega com 40 graus e é, ai que horror, como é que não tem ar-condicionado? É verdade. Depois vem à África com 40 graus, ai que delícia, o calor da mãe terra. Olha a avó suando do rego, parece uma cascata natural. Tão lindo. Juro-lhe, se a Borrega fosse em África, eles até levavam-se amarras de recordação. A verdade, Anísio, então, no movimento Bem Mal, a gente boicota tudo o que é Europa, tudo. A gente até tem um orçamento para quando é o Festival Eurovisão da Canção, que a gente ligamos todos a votarem na Austrália. Como este ano não foi à final, votámos Israel. Só para ganhar um país que nem fica na Europa. Mas porquê esse rancor? Não concordam que a União Europeia trouxe desenvolvimento a Portugal? Olha, nas acessibilidades, por exemplo, eu cheguei facilmente aqui. Pois, isso é que é o problema, a senhora chegar facilmente aqui. Antigamente, você não chegava aqui. Estávamos bem sossegadinhos, porque, olha, havia só uma estrada para chegar a Messangili e era toda esburacada. Só dava para ir com a carrinha do Zé da Burra, É verdade, e quando alguém ia a Messangili, lembras-te? Era uma festa. Era. Agora esta maluqueira de autoestradas e IP chega cá toda a gente. Mas para vocês também é bom, porque podem aceder aos serviços mais rapidamente, podem ir à Espanha. Olha, tem é que não vou mesmo. Aí é que não vou à Espanha enquanto não me pedirem o passaporte novamente. Era tão bom. Filas para mostrar o passaporte, aquele livrinho todo bonito que todo a gente carimbado, tinha abriu lembras-te? Sempre, com a nossa foto e tudo. Agora entras onde queres e andas ali pela Europa só com aquele plásticozinho do cidadão. Então, mas tem algum jeito. A gente vai distraídos, passa a plaquinha a dizer Espanha, nem percebe que já lá está. Então, são contra o espaço Schengen, Não, é que acho que o espaço, que o Schengen deve ser o seu espaço, deve ter o seu espaço, porque a ti também gosto de ter meu espaço agora. Nem é um partido que eu goste. Só sabe é pôr as culpas nos indianos e nos ciganos. E cá não confio em gente que só fala mal dos outros. Não. Ele quer ter o espaço dele. É espaço Schengen, uma das grandes vitórias da União Europeia, que é a livre circulação de pessoas e mercadorias dentro da União. Mas cá, Vitória, isso não presta. Não presta, é que sabe, antigamente quase ninguém saía daqui. Só a minha amiga Fernandinha, que emigrou para Marselha e vinha cá em agosto com o marido e com as filhas a dizer que na Suíça é tudo bom e em Portugal é que é tudo mau. Nisto abrem tudo, fica tudo mais barato. O Chico dos Tomates mete-se na Ryanair, vai a Marselha ver a irmã e vem lá dizer que aquilo é tudo sujo, que ainda é pior do que aqui. Até eu pergunto, não estávamos melhor na ignorância a dizer que aqui é tudo mau como a gente gosta? Era preciso abrir a Europa para até o Palerma do Chico dos Tomates conseguir chegar à França. Foi. Pior, consegui chegar e comprar coisas lá, porque ainda por cima inventaram aquela porcaria do euro, o burro do Chico, até o burro do Chico já não tem de trocar dinheiro, leva uma nota daqui, compra coisas lá, tudo onde igual, é que já se viu? Tudo igual. Não me diga que também são contra o euro. É assim, quer dizer, até dá... Como é óbvio, nem se pronuncia essa palavra aqui, Lisete, só trouxe tristeza. Olha, em contos, éramos menos pobres. Por exemplo, sabe quanto é que a TAP custou aos cofres do Estado? 3 mil milhões de euros. 3 mil milhões. Se fossem contos, custava 600 milhões. Pronto, 600. Nem é 1000. Quando a gente ouve nas notícias, nem dói. Mas é o mesmo valor. Mas sabe? custa menos a ouvir. Pronto. Custa menos. Escute. Uma coisa é a gente dizer, Anísio, chega-me aí 600. Outra coisa é vir pedir 3 mil. Cambada de ladrões. Então, mas no salário é igual. Antigamente ganhava 200 contos, agora ganha 1000 euros. Não, mas... Pois. Não, isso é verdade. Agora que... Lisete, tu queres ver que a senhora tem razão? Não sei. Estou só aqui pensando. Se calhar... Isto na União Europeia até nem é horrível. Mas sim, olha, o que é que tu achas da gente estudar um bocadinho? Estou, Fernandinha, olha, escuta, o Anísio já deixou de ser casmurro e nem uma porta, que nem uma porta com a Europa. Tu não acreditas, nem eu, mas passou-se agorinha. Escuta, estou comprando 2 bilhetes para Marselha, arranja o quartinho dos outros, porque amanhã estamos aí. Olha que este leve chouriço porco preto, a gente mete no avião. Lisete, mete na carteira. Espera, vamos pensar com calma, Lisete. O que é? Olha que eu ainda tenho umas dúvidas. Homem, está calado e vai, mas é de estar o carro que amanhã estamos da balada para Lisboa e tu não me vais à bomba do Tonho, vais à Espanha que é mais barato, deixa de ser estúpido, homem. Bom, eu penso que os senhores têm bastantes coisas para discutir e tratar. Só uma última questão, o movimento anti-europeu Bué Mal vai acabar? Pois não sei. Eu penso que o momento é de profunda reflexão sobre o propósito e a visão. Vai acabar que eu estou fartinha disto. Era só jantaradas a falar mal da Europa, mas a comida era toda do Lidl de Serpa.
Que eu era do Lidl de Serpa, que é tudo alemão, é salsichas, é tudo. Ia lá a escrava a buscar, acabou a bem mal. Viva a União Europeia! Não, se calhar também não é preciso. É preciso, livre, finalmente. Finalmente. A gente vai andar nas autoestradas todas. Estou livre e estou-me a divertir. E vai pôr uma bandeira azul com estrelas na entrada. E sabes como é que vais acordar todas as manhãs, Anísio? Tu sabes como é que vais acordar? É com este alarme. Não, É isso. E te cantas ao Lisete e olha as pombas. Estás percebendo? Daqui Anísio? é tudo, Cláudio. Esperemos que este casal seja como a União Europeia. Os membros discutem muito, mas no fim continuam juntos. Obrigado, Maria Alice. Foi mais um Alerta Estupidez. Amanhã não perca o falso médico de estética que exagerou no silicone, mas foi considerado inocente em tribunal porque se provou que a cliente pediu para ficar uma borrachona. E de facto, a senhora agora parece uma borracha gigante. Bom dia. Alerta Estupidez. Onde estava você em 1985? Em 85, o que é que eu estava a fazer? Eu casei no dia 13 de junho de 85. Tu está quase. Então, o que é que eu estava a fazer? Estava a trabalhar em Lisboa, depois casei no dia a seguir. Pronto, Paulo, muito Ai, obrigada. Que lindo, é quase um noivo de Santo António. É mesmo, é praticamente um noivo de Santo António. Que coisa tão lindo, linda. casar em junho. E então ia Sara. Olá, bom dia. Sou a Sara do Porto. Em 85, eu tinha 8 anos. A minha mãe estava grávida do meu irmão, que entretanto também nasceu. E tínhamos de ir à Espanha se queríamos comprar gomas e Cá está. Goemas. Com parcetas. Beijinhos. Ouviram o que ela disse? Queria gomas e barriguitas, que era um boneco. Ah, eu eram adorava umas as barriguitas. Eram umas Sim, bonecas que tinham uma barriguinha muito grande. Era. Então, onde estava você em 1985? Opa, Daqui a não bocadinho- posso participar. Não podes. Mas o Cláudio pode. Onde é que Pode. estavas? Sim, em 1985. Desculpem, estávamos sempre Epá, depois tinha 5 aninhos, estava no ATL a fazer. Eu não brincava com essas bonecas, era a fazer plasticinanas. A fazer estupidez, aquelas estradinhas de plasticina. Não, eu era muito bem Era comportado. o pequeno Hernani do infantário. Às 3 da manhã. Vai trabalhar vagabunda. Das 7 às 10, na Renascença. Vamos para mais um momento de reportagem. Recordo que há bocadinho falámos com o Cláudio, que estava na pastelaria suíça, o que não faz sentido, na verdade. Não, fazia sentido, tendo em conta que o objetivo dele não era falar sobre a Europa, mas sim comer bolos. mil folhas. Então já vamos ter com Sandra Torres. Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Olá. Bom dia às 3 da manhã, que são maravilhosas. Bom dia! Bom dia! Às 3 da manhã. Adoro. Good morning. Yeah. Na Renascença. E também já a seguir vamos receber aqui Dona Virgínia. Falará de quê hoje? Vai falar precisamente sobre a Europa, porque ela, de todas as pessoas que aqui estão, se calhar lembra-se melhor que ninguém de onde é que estava em 1985. Claro, evidentemente. Mas primeiro que cheguemos lá. Pois. Às 3 da manhã. Agora sim, para homenagear os 40 anos de adesão de Portugal à União Europeia, temos repórteres em pontos da cidade de Lisboa, alusivos a locais dessa grande união de 27 países europeus. É verdade, o Cláudio tentou a pastelaria suíça, claramente para comer bolos, mas agora temos a Nham, Sandra nham. Torres, que de certeza que teve mais cuidado e escolheu um local que fique mesmo na União Europeia. Bom dia, Sandra. Olá, bom dia. Olha, acabei de chegar, aliás, à conhecida, à famosa Praça de Londres, que não tem um Big Ben como a original, mas tem, imaginem só, a pastelaria mexicana, que é, para além de uma obra notável de arquitetura, uma excelente pastelaria. Mal, mas eu não percebo qual é o fascínio. Primeiro do Cláudio, agora da Sandra com Eu pastelarias. Além disso, isso era uma boa reportagem para tu fazeres em 2019, não é? Porque, por exemplo, a 31 de janeiro de 2020 o Reino Unido saiu da União Europeia, daí, não é? Sim, é verdade, mas é de facto um país histórico da União Europeia e é um espaço democrático e que mantém boas relações até com os ex-namorados. Não reparem, qualquer Estado-membro pode sair da União ao abrigo do artigo 50 do Tratado da União Europeia, ou seja, a União não prende ninguém a ninguém. Então, mas o que é que isso tem a ver com a pastelaria de que falavas?
O Reino Unido entrou oficialmente na então Comunidade Económica Europeia a 1 de janeiro de 1973. Logo em 1975 houve um referendo para saber se deviam permanecer na CEE e em 1993, imaginem só, quando a CEE passou à União Europeia, foi criado o Partido da Independência do Reino Unido, o UKIP. Portanto, isto da saída era um tema que, na realidade, vem desde o início. Mas o que é que isso tem a ver com a pastelaria? E mesmo no referendo de 2016, reparem só, o Brexit ganhou por pouco. Houve uma negociação dura de 3 anos e meio e só saíram em 2020. Há um mês realizou-se a primeira cimeira entre a União e o Reino Unido, desde a saída, e há um acordo para relançar as relações entre ambos. Concluindo, o Reino Unido é um namorado que sempre se queixou da relação, lá conseguiu sair com um divórcio complicado e que meteu muita negociação, é certo, e agora dá-se bem connosco e, na realidade, quer ser independente, mas ter uma relação mais próxima, digamos assim. Vá-se lá perceber estes jovens, não é verdade? Bom, e passa agora o comboio, ao que parece. Bom, é realmente uma história de amor muito interessante, mas, Sandra, aqui entre nós, tu vais à Praça de Londres para tomar um pequeno almoço na Mexicana, não é? Mas quem é que falou em mexicana? Mas que mania com a mexicana? Daqui a pouco estão a dizer-me que o objetivo era ir à Praça de Londres para tomar o pequeno almoço na Mexicana. Então foi exatamente o que nós dissemos. E a Inês disse agora. Bom, uma pessoa levanta-se cedo, vem para o meio do trânsito, não é? E na realidade é isto que acontece. Bom, eu acho que o melhor é mesmo voltar para a rádio, porque perdi a fome e não que isto seja relevante, não é? Porque não viemos à Praça de Londres para tomar um pequeno almoço, mas eu acho que o melhor é mesmo regressar à rádio e esquecer então esta ideia de me sentar aqui na pastelaria mexicana com uma esplanada tão simpática e tão agradável para tomar um pequeno almoço. Adeus! Às 3 da manhã. Com a Joana e a Ana e a Inês. Das 7 às 10. Na Renascença. Aí vem ela, a correr assim, tuca, a entrar pela porta. É a Dona Virgínia. A senhora não acha que a gente tem direito? A senhora não acha? Eu dou a cara! Eu sei lá se é os chineses ou se é roubos. E não é muitos. E não são poucos. Não são poucos. É bastantes. Eu acho que sim, minha senhora. Olá, Dona Virgínia. Olá, bom dia. Então, hoje comemoramos no programa os 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia e, Dona Virgínia, também aqui a temos a comentar o assunto e com certeza que se lembra muito bem de onde estava em 1985, quando tudo aconteceu. Filha, claro que me lembro. Lembro-me de ver na televisão a cores que nós tínhamos comprado há muito pouco tempo. Tinha o Filipe uns 2 anitos, não tinha mais, e custou na moeda antiga 220 contos, 220 mil escudos que nós comprámos com o subsídio de Natal e os meus pais ainda ajudaram, que também não havia as facilidades que há agora, nem cartões de crédito havia como há agora, assim ao desbarato, que a gente vai às compras ao supermercado e naqueles corredores cá fora são aos 2 e 3 a tentar impingir créditos disto e daquilo. É assim, eu digo logo que não quero nada disso, que essas coisas já se sabe como é, que a pessoa quando dá por si já gastou o que tem e o que não tem e mais o que fica depois a pagar de juros altíssimos, que ali na hora é tudo muito bonito e tudo muito fácil, é só assinar e já está. Não, a mim não me apanham nisso. Nós na altura comprámos a televisão a pronto e aquilo foi um acontecimento, quer dizer, foi um acontecimento lá em casa, porque a RTP já dava a cores há muito mais tempo. Eu acho que até foi quando o José Cid foi ao Festival da Canção com aquela canção do Auf Wiedersehen Goodbye. Era a Ana Zanatti, a apresentadora, com aquele outro do concurso das cidades, que eles acabavam todos na piscina. Como é que era o Lima? Como é que era? O Aládio Clímaco, é isso. A gente nunca sabia de que cor eram os vestidos, porque elas por mim até podiam ir todas de vermelho, que a gente sabia lá. Só em 80 é que chegou cá a televisão a cores e não era toda a gente que tinha. Então vejam, nós só 4 anos depois é que tivemos um aparelho a cores, está a ver. De maneira que quando Portugal entrou na CE, que agora é a União Europeia, mas era a CE que se dizia na altura e também não era os euros como agora toda a gente diz. Quando se ouviu falar disso da primeira vez, vocês são novas que não se lembram, era ecos. Que a gente ia usar ecos. Depois mudaram, e eu nem sei se não foi por causa de Portugal, porque eco não soava bem aqui, não é? Porque é ecos, não é? E há marcas que às vezes também fazem isso. Que eu lembro-me que havia um carro que eu acho que até era um Opel, que tinha um modelo que tinha assim um nome, pronto, que eu também agora não vou dizer aqui na rádio que me fica mal, mas era assim a fazer lembrar assim um calão das partes íntimas das senhoras, não é? E tiveram de mudar o nome, senão já viram o que era, mas eu lembro-me bem porque foi assim uma coisa muito importante. Estava o Mário Soares, que era primeiro-ministro, e muita gente de fora também veio o espanhol, que agora não me lembro. O Filipe González. Exatamente. Pois que você é da Espanha, não é? Pois é verdade. E assinaram lá a papelada todos nos Jerónimos, que é um sítio onde eu por acaso já não vou há que tempos e tenho saudades de lá ir. O que é que agora está sempre já de turistas e tuk-tuks e só dá mais o quê? Que as filas chegam a dar a volta, que ainda outro dia fomos ali fazer uma caminhada a Belém, que nós nem costumamos ir muito para ali, que eu gosto mais
de ir para a Bela Vista, porque ao menos não tem que me estar a desviar do raio das trotinetes, que era uma coisa que deviam pôr regras que as pessoas matam-se naquilo, mas eu estava com vontade de ir mais ali para o pé do rio e depois, antes de irmos embora, até disse ao Jorge que fôssemos buscar uns pastéis de Belém, que a gente até tinha o carro estacionado para o outro lado, mas depois pensei, é só um bocadinho, a gente atravessa ali ao pé da praça e disse, olha, vamos levar uns pastéis de Belém para levar, que eu pastéis de nata, por acaso, eu até nem ligo muito, eu se comer um é de vez em quando, porque eu pastéis de Belém gosto muito. E olha, a fila era tão grande que eu desisti logo. Acabámos a beber um café num quiosque ali perto, onde me pediram quase 2 euros por um café. Olha, nem de propósito, quase 400 escudos, fomos a ver. É que isso é que depois foi uma grande confusão para as pessoas depois da adesão à Europa, porque a pessoa pensava assim, é só 1 euro. Mas 1 euro eram mais 200 escudos. Era mais 200 escudos. E aumentou tudo muito rapidamente. Olha, que eu lembro-me que eu pagava para aí 80 escudos por um café e passou a custar o dobro. Vocês já não se lembram, mas foi uma coisa que as pessoas falavam muito na altura e ninguém percebia nada, que era aquela coisa. Depois, uma vez até me entrevistaram na rua, ali ao pé da Alameda, que era aquela coisa do Maastricht. Maastricht, que é que foi depois, fez com que deixássemos os escudos e passássemos depois a ter... Dona Virgínia, o Maastricht sabe o que é? É que já não temos tempo. Desculpe lá. Olha, ela faz beijinhos. Essa estava o Maastricht. Eu percebi o Maastricht. Que engraçada. Beijinhos, Dona Virgínia. Até para a semana. A senhora não acha que a gente tem direito? Parecia mesmo que ia chegar a algum lado, mas não. Eu dou a cara! Eu achei. Roubos, e não é muitos, e não são poucos. Bastante. Não é? Bastantes. Eu acho que sim. Bastante. Foi o mais próximo que teve de chegar a algum... Quase, mas só chegou Belém. Ela lá se lembrava-se. Acorde com a Ana, Joana e Inês. Das 7 às 10, na Renascença. Temos aqui já João Duque. Olá, bom dia, João. Olá, bom dia. Bem-vindo. Bom dia, João Duque. Já passaram 4 décadas, 40 anos do Tratado de Adesão à então CEE, e hoje fazemos naturalmente o balanço. Não era expectável, João Duque, que Portugal estivesse ainda melhor, mais próximo dos parceiros europeus no poder de compra, na riqueza? Não era expectável? Se calhar a minha resposta muito simples e direta é sim. Eu gostava que estivéssemos e pensaria que se fizéssemos o investimento que fizemos. Então porquê que não estamos? Se calhar porque a direção que o investimento tomou foi diferente daquele que devia ter tomado. E houve muito desperdício. Eu lembro-me de nós, há décadas, estarmos a falar de desperdícios de investimento como em estádios de futebol. Bom, hoje podemos dizer, mas foi isso que fez o quê? Não sei o que é que fez, porque na realidade, no fundo, Portugal é conhecido por ser uma potência do futebol, mas por criar jovens talentosos que depois saem, treinadores que saem, e é aí que fazem as carreiras. Aproveitar as infraestruturas que foram criadas. Não é cá que temos os estádios todos cheios e a abarrotar de fãs e de... Sim. Enfim. Portanto, para dizer que o investimento foi feito às vezes de forma não diretamente reprodutível como nós gostaríamos, houve muita infraestrutura, isso é verdade, e há alguma infraestrutura que aparentemente não tem um benefício direto, mas tem indireto. Hoje, se nós caminharmos nas nossas pequenas cidades e grandes cidades de Portugal, nós temos basicamente o país bem arranjadinho, muito bonito, as ruas todas asfaltadas, os passeios arranjados, cuidados, as praças e jardins cuidadas. Mas eventualmente há aí umas. Agora, isso custou-nos muito dinheiro, foi uma infraestrutura que foi feita, alguma em excesso. Lembram-se das obras que parámos da terceira autoestrada Lisboa-Porto, parou, foi interrompida porque era um... Está quase, faltam só alguns quilómetros. Faltam uns quilómetros. Mas para quê? Para suportar a infraestrutura, era para suportar um investimento privado que depois não se fez. E, portanto, isso é uma falha então aqui. Com Durão Barroso, que há a falta de capacidade reformista? De alguma forma, sim, se bem que a capacidade reformista, o que se pretende é para fazer atrair investimento que depois vai usar a infraestrutura. E, portanto, é essa falta de alguma iniciativa de reforma, investimento vocacionado para a produtividade portanto, há algum desaproveitamento daquilo que são espaços que nós devemos colmatar. Temos por exemplo, a nossa estrutura demográfica. A nossa estrutura demográfica dá oportunidades para preencher de uma forma, mas se calhar está a ser preenchida de outra. Há quem responsabiliza a moeda única, não ter uma moeda própria, retirando-nos capacidade a um instrumento económico, concorda? Não, eu não concordo, sou completamente avesso a essa teoria, porque se não fosse a moeda única, onde é que nós estávamos, meus caros? Nem imagino. Obrigada, João Duque. Começa o dia com a energia certa. Quando é que deve deixar de ouvir este programa? Nunca. Nunca!
Às 3 da manhã, Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves. Das 7 às 10, na Renascença. Pam, pam, para. E hoje assinalam-se 40 anos da adesão de Portugal, na altura à CEE, hoje em dia União Europeia. Foi em 1985, neste preciso dia que se assinaram os papéis no Mosteiro dos Jerónimos. Imagens que terá sido feito da caneta? Que as televisões... está no museu, está na Torre do Tombo. Não sei, não faço ideia. Se calhar era uma esferográfica bic que Mário Soares tinha na lapela. Não sabemos. Talvez. Estamos a ver muitas imagens desse momento há 40 anos atrás. Entretanto, ao longo desta manhã temos tido vários repórteres aqui das 3 da manhã em locais estratégicos da cidade de Lisboa. O que é que acontece? Até agora, esses locais eram estratégicos só para cumprir os desejos de bolos dos nossos repórteres, porque Cláudio Almeida foi ia à pastelaria suíça. A Sandra Torres estava na Praça de Londres, mas só porque o seu único interesse era a mexicana. E agora temos Teresa Oliveira em direto de onde? Não sei, acho que deve estar também noutra pastelaria. Teresa, bom dia. Eu não sei como é que é, eu não vejo bolo nenhum aqui. Eu estou na Praça de Espanha. Porquê? Porque depois de uma vitória de Portugal à Espanha, cá estamos nós em Espanha para fazer o quê? Pirraça, não é? Como se viéssemos viajar, mas aqui um bocadinho mais perto. Na Praça de Espanha, em Lisboa, já estou aqui muito bem acompanhada e, para minha surpresa, com uma bisavó e uma bisneta. Olha, primeiro deixa-me dizer-lhe que a senhora está muito bem e que se calhar não esperava acordar e estar aqui a falar para a rádio. Bom dia, Mariana. Bom dia. E bom dia, vamos saber como é que se diz o teu nome em espanhol. Alice. Alice? Alice. Alice quê? Qual é que é o teu apelido? Díaz. Alice Díaz, pero que hablas muy bien. Não sei se te contaram, mas nós aqui temos de falar mais em espanhol. Não sei se tu és capaz. Não. Como é que é o teu espanhol? É mau? É mau. É muito mau? Muito mal. Muito malo. Muito malo. Muito malo. Então, vou-te fazer aqui umas perguntas rápidas, já que estamos na Praça de Espanha. Como é que se chamava a moeda antiga espanhola? Petazeta ou peseta? Peseta. A avó também sabia. É peseta. Então, qual a capital do vinho de Espanha? Não há opções? Eu vou dar uma ajuda. Começa por lá. Ai, não. Vinhos. Pensa assim em vinhos espanhóis. Lá, Rio. La Rio. La Rio. La Rio. La Rio. La Rio. La Rioja, está certo, muito bem. Qual o nome do mais importante museu de Espanha, Alice? A avó sabe. É um museu É o do Pasto ou do Prado? Do Prado. Do Prado, está certo, muito bem. Qual é que é a primeira palavra que te vem à cabeça, Alice, em espanhol? Gracias. Gracias e a avó? Não sei, é graças. Uma palavra qualquer, olha, os portugueses em portanhol dizem muito... Portanhol, não sei se é portanhol ou portunhol, talvez portunhol. Dizem muito por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Se a ti te gusta, a mim me encanta. Sim, se costuma dizer. Muito obrigada às duas. E já agora o que é que andavam aqui a fazer na Praça de Espanha? Minha avó queria ver a Casa Feliz. Ah, é? Ah, SIC. Queremos ver. E consegue? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Agora vai lá bater à porta e ver se o João Baião abre. Ah, pois. Ele não sei onde é que ele fica. Agora temos que ir onde é que é. Olha, muito obrigada às duas. E um beijinho. Obrigada. Pronto, é isto que acontece Que aqui bien. na Praça de Espanha. Vocês que é bien, vão à procura dos bolos e eu É aqui verdade, que é olha, bien, eu acho que com- percebo a confusão destas senhoras, porque a Praça Feliz grava-se onde? Nos estúdios que se chamam... A Casa Feliz, nos estúdios que se chamam Parque Holanda. Parque Holanda. E elas foram para a Praça de Espanha, Claro, tipo, pronto. sabiam que era na Europa. Pois elas estão enganadas, Até- não estão? Estão, Até estão. já. Mas não digas nada, porque agora também é uma desfeita. Começa o dia com a energia certa. Às 3 da manhã, das 7 às 10, na Então, há um Renascença. boneco agora que está muito na moda e que muitas pessoas usam, mas é uma loucura, custa muito dinheiro, o verdadeiro que É se verdade, chama... é Labubu. São Labubu. caros. É um fenómeno. São caros. caríssimos. Quanto é que custa? Ah, é? Isso não sabia. É porque há São uns mais raros, não é? raros, Pois, já pois. de cores e não sei o que mais raros e está inflacionado, mas que é uma coisa Eu estúpida. ontem vi uma notícia sobre isso. Gostas desses bonecos, Inês? Ainda bem, porque logo à noite, nas marchas, vais ter que dizer em direto na RTP para todo o país, todo o mundo, Labubu. É só isso, Labubu. Labubu? Labubu. Está bem. Está boa combinado? sorte. E se eu não disser, o que é que acontece? Nunca mais podes participar neste Não, programa. não falamos. Fica uma mágoa. Ok. Fica uma mágoa É mesmo. a mágoa das 3 da manhã. Marcha de Carnido e a falhaste mágoa a tua das 3 da família manhã. da manhã. Ok. Sim, Tá e bem? vais descer Tá um bem. pouco na nossa consideração, Labubu. porque nós acreditamos que tu és capaz A ver de se tudo. me lembro. Ela deixa Eu a mando avenida e na mensagem. nossa consideração. se não Mandem-me uma disser. mensagem a lembrar. Que aquilo no meio da emoção toda sou capaz de Claro. me esquecer. E vais ter Adrenalina. telefone? No meio da, Não tem da, bolso, da avenida. aquele vestido não Qual tem é o bolso. mal? Vais por onde? Se não tens espaço. Levo, claro que levo. No sutiã, aquelas senhoras que guardam notas, sempre gostei. Senhoras que guardavam notas e moedas até no sutiã. Mas eu faço.
Pronto. Vá, beijinhos. Até amanhã. Adeus, até amanhã. Boa Até amanhã. sorte, Inês. Beijinhos, obrigada. Obrigada. linda. Lá boa, muito Lá bem, vou, muito não bem. perca a Inês a descer à avenida mais logo à noite. Beijinhos. Ana, Joana e Inês. São as 3 da manhã. Bom dia, 3 da manhã. Bom dia às 3 da manhã, que são maravilhosas. Bom dia, bom dia. Às 3 da manhã. Adoro-vos. Na Renascença.